Estamos aqui hoje para mais um Na Basecast, aquele podcast de falar de esporte, de empreendedorismo, sempre trazendo conversas profundas com gente que faz alguma coisa, pratica alguma coisa e que tem minimamente um pouco de experiência para contar para você que está nos assistindo, nos honrando com a sua atenção e com o seu tempo. Hoje eu estou com dois convidados de peso, empresários bem-sucedidos, construindo, praticando, com muita experiência, com muita história legal para dividir comigo, com vocês, aprender modelos de negócios, entender o que a gente tem de empreendedorismo num cenário tão caótico que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Empreender no Brasil hoje está sendo um esporte radical, que cada dia é um flash, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Estou aqui com o Matheus, estou aqui com o Cadu, eles vão se apresentar, mas antes de mais nada eu queria agradecer vocês por esse tempo, por disponibilidade em compartilhar e vir aqui trocar essa ideia comigo, com a nossa audiência. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo aí com quem precisa assistir esse tipo de conteúdo, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas também. E agora, sem mais delongas, bem-vindos. Primeiro, Matheus, fala aí seu nome, seu bairro. Obrigado pelo convite. Quando a gente para conversar com pessoas e que vão falar de algo que tem a acrescentar, para mim é sempre uma honra. Obrigado pelo convite. O Edu também, que fez essa conexão. Meu nome é Matheus, eu sou natural de Mariana, Bom. interior de Minas Gerais. Aquele cara do interior que foi sonhador e sonha ainda, mas sempre sonhou com a carreira corporativa. Acho que a nossa geração sempre foi influenciada pelos nossos pais. Tem que estudar, ter uma carreira, ter uma profissão. E aí foi acontecendo nessa busca, nesse caminho. Cheguei em Belo Horizonte hoje. Hoje eu tenho um negócio. Eu sou franqueador na Jampro, que é uma franquia de terceirização de serviços corporativos. Então, é um negócio que eu desenvolvo hoje, legal, que é o meu ganha-pão, que é o que transformou minha vida e tirou aquele cara do sonhador da carreira corporativa e jogou nesse mundão do empreendedorismo aí. Então, de executor, né? Exatamente. É isso aí que é a minha trajetória resumida aí em 30 segundos. Show, a gente vai falar muito dela ainda. Agora conta pra nós, Cadu. Quem é o Cadu, Edu, Dudu? Dudu e Edu, né? É isso aí, todos bem? Olá, pessoal. Maiber, agradeço, né, o convite. Matheus também, né, por ter aceito. A gente vai ter um bate-papo bem legal, bem interessante. Eu me chamo Carlos Eduardo. Eu sou natural, também sou um rapaz do interior, assim como o Matheus. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. Vim para a capital, aqui para Belo Horizonte, por ter, né, familiares aqui e também em busca, como o Matheus falou, né, nós ali vemos ali desses anos 90, fomos muito influenciados por, né, tornarmos ali pessoas ligadas ao mundo corporativo, nesse desenvolvimento, e eu vim buscar aqui em Belo Horizonte essa oportunidade, e hoje tenho minha família, tenho minhas empresas e contar um pouco para vocês dessa minha história, dessa trajetória. Fechou. É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, uma coisa que a gente tem em comum, né, independente de tudo, é que todos nós sonhamos um dia em ter um negócio e os pais da gente falam que a gente tem que estudar, que a gente tem que ser bem-sucedido. E é tudo verdade, a gente tem mesmo. Né? Porque se você sonha grande, você tem que ter um fato novo que te tire daquela posição. Né? E da onde que vem para vocês essa vontade dos pais de você tem que ter uma vida melhor, você tem que ou é negócio ou é um concurso público? Como que foi essa experiência na vida de vocês lá no início, assim? Sim. Olha, na minha vida eu tive a ambiência onde eu vivi, ela sempre me levou para esse caminho de desenvolvimento, né? Não só intelectual, como ao falarmos do esporte também. Então, as influências que eu tive na vida e as referências me direcionaram para esse caminho, né? E não posso também negar que os meus pais investiram muito no meu estudo, então, né, de uma forma, né, muito direta, era esse caminho mesmo, era essa expectativa. E
E foi o caminho, né, que eu fui direcionado mesmo. Que sorte a sua, né? Eu acho que muita gente hoje sonha em ter pais que possam e que incentivam, né? Exato. Porque a gente vai olhar uma amostra do Brasil, grande parte da população não tem uma base ou o que ensinar em relação ao empreendedorismo e tudo mais, né? Então, sortudo é quem tem isso e parabéns por você ter pego essa oportunidade, porque eu conheço um monte de gente que tiveram várias oportunidades e não aproveitaram nenhuma delas. Né? Então, exato. Mérito seu, cara. Legal. E você, Matheus, conta aí. Bom, eu cresci em uma vila de trabalhadores da mineradora que meu pai trabalhou a vida inteira. Foi o único emprego da vida dele. Meu pai trabalhou 40 anos nessa mineradora, lá em Mariana. Uhum. E todo mundo que morava nessa vila respirava essa mineradora, que eram famílias dos trabalhadores dessa mineradora. Era da Vale? Da Samarco. Da Samarco. Aqui chamava Vila Samarco. Não é apoiado pela Samarco, não, mas né, poderia, não tem problema não. Mas, enfim, a gente teve a tragédia. Isso. E aí foi a tragédia que me jogou no empreendedorismo. E a gente tinha ali um espelho, os nossos pais, todos empregados, com uma função na mineradora. Então, os meus amigos, os pais, eram amigos dos meus pais de trabalho. Sim. Então, a gente respirava. Então, aquilo ali era pra gente o que a gente almejava de trabalho. Era a trajetória. Era a trajetória que eu queria. Eu queria seguir o caminho do meu pai, que tinha 30 anos trabalhando numa empresa, tinha uma casa, a gente morava no interior. E era isso que os nossos pais também incentivavam a gente. Cara, estuda, faz uma faculdade, que você vai arrumar um emprego numa boa empresa. E a gente tinha um caminho também, talvez fosse dentro da Samarco. E aí eu comecei a falar, cara, é isso que eu quero. E comecei a achar que esse era o único caminho para o meu sucesso. E os pais incentivando, aí que você vai mesmo, não, esse é o caminho que eu vou. Porque também você não vê outras opções, né? E aí eu vim para Belo Horizonte, eu não queria engenharia ou nada muito ligado, mas eu fui fazer negócios internacionais, que é comércio exterior, marketing, e fui fazer estágio na área de marketing da Samarco, aqui em Belo Horizonte. Ah, legal. Então eu falei, cara, agora eu achei um caminho que eu gosto, que é do marketing, e mesmo assim tá ligado dentro da mineração. Uhum. E aí eu fiz estágio 2 anos, perto da graduação. Falei, cara, aqui que eu quero arrumar um emprego, eu vou ficar quietinho aqui. E quando você já tem um caminho, meu pai trabalhando, né? Não é um QI, não é uma garantia de que eu estaria empregado, mas pode ser um caminho mais facilitado, Ajuda. uma abertura, né? Foi quando veio a barragem. E eu falei, pô, cara, se eu sonhava em trabalhar nessa empresa, pelo menos agora ou não é o caminho, né? Então, meu pai ficou na empresa, meu pai foi trabalhar na gestão de crise do acidente, atender as famílias afetadas. E eu falei, não, se eu não vou conseguir um emprego aqui, o que eu vou fazer? E aí depois veio o layoff, meu pai foi colocado de layoff, que os trabalhadores ficaram de repouso remunerado, uma férias coletivas, sim, né? Uhum. Até restabelecer a operação. E aí eu comecei a conversar com meu pai, o que nós vamos fazer, cara? Meu sonho de carreira corporativa, pelo menos aqui, não vai ser. E aí eu comecei a pensar, cara, eu vou colocar o meu futuro na mão de um cara que vai ter uma decisão e vai acabar com ele, ou eu vou tomar conta de ser protagonista. Exatamente, ser protagonista, cara. Acho que é essa palavra que resume, né? E aí a gente começou a procurar. Vamos empreender com o quê e tal. E seu pai sempre junto, cara? Meu pai sempre junto. Meu pai foi meu grande incentivador. Ele tava sem trabalhar, tava né? Com tempo, ele tava com tempo. E aí falou, cara, vamos comprar um caminhão de recolhimento de entulho. Falei, será mesmo? Aí meu pai, pô, trabalhava numa mineradora, os caras vão me ver eu dirigindo um caminhão. Não vai ser esse caminho. E aí comecei... E aí eu sempre fui por esses negócios feios, que é o que eu falo muito, né? Saí muito dessa questão de loja, de ponto físico, de varejo. Eu queria serviço, eu queria coisa essencial. E aí foi que eu achei a Jampro, e aí eu comecei a buscar esse caminho. Então, essa que foi a trajetória do incentivo para me jogar no
no empreendedorismo. Oh, que legal. Eu vou fazer um link aqui, né, sobre esse negócio. No perfil dele, vocês vão seguir lá, eu vou deixar embaixo aqui o perfil dele. Ele tem alguns vídeos falando que negócios feios que dão dinheiro, negócios feios que podem te deixar rico. Essa é a headline. E aí, cara, uma vez, né, um amigo meu falou, mas eu quero fazer alguma coisa, mas será que dá dinheiro, né? E aí eu tenho uma frase, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Dono de funerária é rico, mas você quer trabalhar enterrando gente? Quer trabalhar fazendo caixão? Se quiser, dá dinheiro, porque os caras ganham grana. Tudo dá dinheiro. E aí, esse negócio da vaidade é o preço, né? É tão comum a gente ver brasileiro querendo ir para os Estados Unidos, trabalhar 18 horas por dia, fazendo tudo que ele tem vergonha de fazer aqui, e aqui ele não quer fazer. E aí me lembra uma cena, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis. Minha primeira graduação foi Ciências Contábeis. E na porta da minha faculdade, eu formei na UNA, aqui na Aimorés, tinha um carrinho de cachorro-quente, né? E naquela época, 2008, o cachorro-quente era R$3,50. Né? Eu lembro muito bem do valor, porque eu só pude comer cachorro-quente do meio da graduação para frente. Porque era o dia da passagem que eu tinha para ir embora. Não dava para comer. Eu comia ou ia embora a pé. Eu morava em Venda Nova. Não dá para ir a pé. E aí, cara, eu ficava lá olhando. O cara vendia mais ou menos uns 300, 400 cachorro-quente por dia. Por dia. E aí eu falei, cara, aí dá dinheiro. Então, se você for pensar, 300, não vão colocar 500. 500 vezes R$3,50, R$1.800 praticamente por dia. 5 dias na semana, 9 mil reais por semana. Por mês, 36 mil reais. Quase 40 mil reais. Devia dar uns 40, porque época, né? Eu fiz a conta do cachorro-quente. Tem a Coca-Cola, tem a bala, tem o House, tem o Trident. Junto, 40 mil. Eu estava trabalhando eu estava formando em Ciências Contábeis. Que contador que não é dono do escritório ganha 40 mil reais por mês? Ganham. Quantos? Né? O da Vale, o da Samarco, o da Red Bull, deve ganhar, até mais. Mas é a realidade? Não. E eu falei, cara, carrinho de cachorro-quente dá dinheiro. Mas por que eu não estou lá fazendo? Porque a gente não quer só o dinheiro, né? A gente quer também alimentar o nosso ego. Ah, não, eu quero trabalhar no escritório, de 8 às 18, tranquilo, hora de almoço, não sei o quê. E aí, o quanto que a vaidade em excesso, ela nos limita. Né? Porque não é só ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro dentro do conforto e tal, né? Daí vem o paradigma do negócio feio, né, cara? Que quando a gente quer mesmo, a gente desveste esse ego, né? O ego, muitas vezes, ele vem para atrapalhar a gente, né? Agora, conta você, Cadu. Então, vamos lá, na minha... Só te lembrar, Cadu, perto do microfone. Sim, desculpa. Então, vamos lá, sobre esse caminho empresarial, né? Por mais que os meus pais sempre tiveram esse conceito do ensino, né? Ele ser um investimento maior, que é algo que a gente carrega para a nossa vida, eu não me imaginava, obviamente, né, estar no caminho ou estar no momento em que a empresa está e desenvolver ela ao longo desses anos como tem sido, né? Eu sinto muito abençoado pela forma com que as coisas têm se desenvolvido. Mas a base é realmente o que me fez desenvolver, né, e que são características que eu carrego até hoje, que eu vejo que foram diferenciais, são devido a essa base que eu tive da ambiência onde eu estava, né? Então, como eu comecei essa trajetória minha, né, empresarial, eu vim para Belo Horizonte, trabalhava, né, em agências. E ao trabalhar como produtor de eventos, como coordenador de equipes promocionais, eu percebi no mercado uma necessidade que existia, né? Que volta a ser também aquele trabalho feio, porque todo mundo quer fazer no marketing promocional, quer aparecer no stand bonito, quer aparecer num evento, quer aparecer como produtor, mas ninguém quer participar fazendo aquela parte backstage, que é a montagem de materiais, aquela coisa de pesado, pegando a ferramenta, montar aquele espaço ambientado, colocar uma ponta de gôndola no espaço e deixar ele pronto para a ação acontecer. Então, eu vim nessa frente, trabalhando nessa necessidade do mercado, e onde as pessoas não estavam olhando tanto. Então, dentro disso, tivemos sucesso, né? Eu tenho uma sócia na empresa, que é a Rejane, que também, né, teve essa percepção do mercado. E
como nós temos características distintas, nós conseguimos desenvolver bem a empresa, porque um acaba completando o outro e a gente consegue concentrar bem naquilo que é a nossa característica, né? Legal. Isso chama o quê? Como é que é o nome desse segmento? O meu segmento é do marketing promocional. Então, o marketing promocional, ele é o trade marketing, né, que é o marketing de vendas. Então, tudo aquilo que tem a ver com a promoção da empresa, de uma marca no ponto de venda ou para que ela apareça para os seus diferentes públicos, é o marketing promocional. Muita gente hoje em dia fala do marketing promocional muito voltado para o digital, para essa parte não física. Só que o marketing promocional, ele vai muito além disso. E os espaços, né, de ambientação, de experimentos, é realmente hoje um foco principal, que é você estimular, né, os diferentes sentidos do seu cliente e, com isso, agregar valor, fazer com que ele sinta e faça parte daquilo. Né? Não é só simplesmente uma solução, mas é fazer parte ali do cotidiano e da necessidade dos clientes. Isso é tão verdade, cara, que... Né? O Cadu é viajado, viu, gente? Viaja pra caramba pros Estados Unidos 3 vezes por ano. Vou deixar o telefone dele pra vocês pedirem perfume. Vou chegar lá. Mas é tão doido isso. Quando você vai numa loja... Na gringa, todas as lojas são muito bem caracterizadas, né? Sim. Você vai no café mais simples que tem, ele é decorado até o teto. Mas o sensorial... você entra numa loja, por exemplo, da Victoria's Secret, o cheiro. Exato. Você entra numa loja, qualquer loja que você for de moda masculina, moda feminina que seja, de perfumes, de joias. Aquela loja, você está sendo impactado da hora que você passa pela porta. Tudo. É tudo Exato. pensado, tudo né? pensado. A música. Exato. Lá nos Estados Unidos, isso é muito forte. E aí a gente tem essa experiência aqui. Você vai numa loja em BH, especificamente, você vai no quarto andar do BH Shop, você tem esses estímulos, né? Sim, então, sim. Pelo que eu entendi, a ideia do trade marketing é levar esse tipo de estímulo, talvez, para um supermercado. Exato. O marketing, né, o trade marketing, ele é nascido nos Estados Unidos, né, lá que são o estudo começou de fato. Então, os principais experimentos ainda saem, né, dos Estados Unidos. E é bem isso, existe essa ciência do varejo. Então, desde o momento que você entra na loja, você sente ali o perfume, muitas horas tem um perfume característico dela, a iluminação, o posicionamento dos produtos nas gôndolas, na área de venda, tudo isso é pensado de uma forma lógica e que a pessoa ela tem ali um experimento agradável ao entrar e para consumir o produto. Para fomentar o consumo, de fato. Né? Exato. É lá. E tudo que acontece nos Estados Unidos, daqui 5 anos acontece aqui. Então, lá é o melhor benchmark, de fato, que a gente tem. Né? Não tem jeito. Agora, vocês dois. E o esporte? Porque você falou uma palavra muito importante. A base, né? A sua base familiar e tudo mais. O nosso podcast chama Na Base. Sim. Quando a gente anda de bike, anda de skate, surfa, enfim, todos os esportes, e você domina uma manobra, você assim, faz ela sem errar, a gente fala que essa manobra está na base. Na base. Isso aí. Então, a manobra na base é domínio. Quando você fala de base familiar, é alicerce. Sim. Quando você fala de negócio, de empresa, também é alicerce. Um castelo construído na areia, ele vai cair. Então, o alicerce é fundamental. Daí vem o número da base. Então, você trouxe ali a base. Agora, a gente tem que linkar isso. Como que o esporte, ele participa, ele nasce na sua vida, na sua vida também, Matheus? E como que a gente carrega isso hoje? Sim. Eu quero até voltar novamente a agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque é um assunto de muita relevância. Você manter-se ativo, fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, o ambiente onde você vive, né, essa ambiência saudável, ela é muito propícia para que você tenha uma vida boa, uma vida de alto desempenho, desenvolva bem profissionalmente e pessoalmente. Então, é muito um assunto assim, muito interessante, tá? E de grande relevância. E a minha história ela tem muito a ver com isso, tá? Com essa... E tudo começa realmente na base, né? Então, voltando aqui a falar da minha base, eu nasci em Araraquara, tive uma ambiência familiar muito grande. Então, o meu tio, irmão do meu pai que morava ao lado, ele tem quatro filhos, né? Cláudio, Diel, Ney e Elias. O Cláudio e o Ney são mais velhos, o Elias na minha idade. E todos eles eram atletas. Jogavam vôlei, jogavam no Lupo Náutico Araraquara,
que é o time lá da cidade. Atletas. O Cláudio, ele chegou a ser um atleta profissional. O Elias foi infante, chegou a trabalhar e jogar em Pinheiros, em São Paulo. Então, na minha infância, por mais que eu tinha o núcleo da turma da rua, da escola, eu tinha uma vivência muito grande com esses meus primos. Então, eu via lá eles, né, assim, praticando esporte. Nossa, pô, a gente tava junto, jogava vôlei, jogava futebol. Tinha uma época que eu ia até aos treinos com eles, acompanhava, principalmente o Elias, que a gente tinha a mesma faixa etária. Cheguei a participar de algumas peneiras e tal, mas eu não tinha altura. Meus primos eram altos e tal. E em paralelo a esses primos, eu também tinha um primo que a avó dele era irmã da minha avó, que é o Alessandro, que era um jogador de basquete e ele já era, né, profissional. Uhum. E ele morava fora, jogava fora, então sempre que ele ia visitar a avó Maria, tinha uma comoção, porque ele era o cara que chegava lá como se fosse estrela. Como se fosse estrela. E era a mesma época do Michael Jordan. Então chegava lá, pô, o negão tinha 2 metros de altura, pô, físico bonito, chegava com os tenão, eu olhava e falava, pô, velho, olha esse cara, bicho, tal. Referência. Então já tinha essa referência. E mesma coisa com os meus primos, o Cláudio, e pô. E existia uma coisa muito legal que a ambiência faz, não só esse cuidado nosso com o esporte, com o corpo, tal, que isso foi, né, devido à minha observação. Estamos falando dos anos 90. Tá? Os anos 90 a gente bem sabe que existia ali o patriarcado, né? Existia todo um desenho social. Sim. E também as zoeiras que existiam, umas zoeiras um pouco mais maldosas. Né? Pesada, bullying, né? sabe? Hoje chama de bullying. Hoje chama de bullying, exatamente. Não tinha esse bullying. Nessa época era zoeira. Exato, era zoeira. Então, né? Então, eu vivia esse ambiente. Como eu falei, meu pai, ele sempre preocupou muito com o meu estudo. Então, eu estudei a minha vida toda em colégio particular. Tá? Não venho de uma família rica. Família tradicional, meu pai era funcionário público, formado em Direito, minha mãe dona de casa. Bem típica família brasileira. E ele sempre preservou pelo meu estudo. Então, dentro do ambiente escolar, eu meio que não era dentro do padrão. Eu era um peixe um pouco fora da água ali, em determinados momentos. Só que a minha ambiência... As pessoas com que eu relacionava ali, que são os meus primos, sempre, né, eles, por serem atletas, eles carregavam uma característica grande do atleta. Que o atleta, ele sempre, ele é uma pessoa que, como que eu digo, tem um alto astral, tem ali uma confiança grande. Então, meus primos, eles eram pessoas super confiantes. Os caras eram atletas, de corpo bonito, sabe? Tinha um físico legal. Então, eu convivia com os caras que estavam sempre... Em alta performance. Em alta performance, com ego. E eles tocavam também, faziam música. Então, era um ambiente que era de muita confiança. Entende? Então, eu fui observando isso e falei, pô, que legal, o cara pratica o esporte, todo mundo faz questão de estar perto dele, eram uns caras bons de esporte. Eu vi o Alessandro também, todo mundo fazia questão de estar com ele ali. Então, essa característica de observação e pelo ambiente... que é algo que eu vim trazendo. E eu vou fazer o link e vou mostrar para você como isso foi muito importante na minha vida, né? Profissional e pessoal, né? Quando eu saí da minha adolescência. Então, tive essas referências. E quando eu praticava os esportes, né, de forma lúdica na escola e tal, eu sempre tive muito empenho em fazer, sempre fui muito dedicado, porque eu via meus primos ali tendo sucesso pelo esporte, eu também queria ser esse cara, pô, que todo mundo reconhece, pô, o cara bom, quero ser um dos primeiros escolhidos no esporte e tal. Quem não quer, né? Então, o esporte, ele traz esse alto astral, né? Você se torna uma pessoa mais confiante, né? Então, eu tive essa observação. E a emoção também, eu acho que é o que mais move a nossa mente, né? É o que a gente grava. Então, voltando lá à ideia do patriarcado, existia um fato muito curioso naquela época, que o quê? Tanto o Cláudio, que era o mais velho, e o Alessandro, eles tinham namoradas que iam de carro buscar ele na casa deles. Eu olhava isso e falava, o máximo. Aí é o sonho, o máximo. Né? Eu falava assim, que isso? Como que esses caras... E, sabe? E eram os caras assim, bonitos, pô, os pretão bonitão. Eu falei, pô, que massa, os caras estão lá, alto astral, chega pro cara, o cara nada de ter uma baixa estima, sempre com uma autoestima. E isso foi algo que eu gravei e guardei para mim, entende? E olhando para trás, hoje em dia, eu vejo que na minha característica como profissional, como empresário, essas características que eu absorvi dos meus primos e pela ambiência que eu vivia, ela é crucial para o sucesso e para como eu lido com as diversas situações que o empresário ele precisa ter. Como é que você vende sem confiança? Exato. E como você como você vai vender, como você vai desenvolver uma alta performance se você
tem preguiça, se você não teve com esse, né, esse dinamismo que o profissional tem, essa resiliência que o esporte tem, né, que ele traz, liderar, esse né, treino. Exato. Então, muitas características que eu carrego hoje em dia foi dessa observação com os meus primos. Né? Legal. E eu, obviamente, tive ali, depois de um tempo, acompanhando eles e tal, eu fui, obviamente, desenvolver a minha individualidade. E eu sou do interior de São Paulo, tem ali a bike como... Ou interiores, né? Tem a bicicleta como um meio de transporte. Né? Então, eu sempre também, né, nesse meu núcleo, também sempre tive a bicicleta ao meu redor. Né? E nessa formação ali de personalidade, eu deixei um pouco, né, meus primos ali, cada um aí, o Elias foi jogar fora e tal. Eu fui construindo a minha personalidade e sempre tive o esporte como uma referência. Sim. Você não tem altura para jogar um vôlei, para jogar um basquete. E aí teve o fato ali de começar a ter contato com a MTV, e conhecer música e tal. E nessa busca por estilo, quem que eu bato de frente? Com o skate. E aí, meu amigo, Nossa, depois você coloca... Na época dos 90 passava demais, velho. Coisa de... Teve um clipe da Avril Lavigne que tinha lá bike, Sim, aí tinha skate. O Charlie Brown também. Charlie Brown, Brown, exato. isso é de São Paulo, então, né? De exato. Santos ali. Então, assim, e aí eu fui pra esse lado mais urbano. Porque, pô, não tinha altura pro esporte, né, tradicional, não era muito ligado ao futebol, era mais uma peladinha ali e tal. E aí fui no skate. E o skate, depois coloca a prancha debaixo do pé, a vida realmente muda, assim. Então, o skate foi algo que aí eu praticava todo dia. Todo dia. Chegava da escola, pegava meu skate, ia pro parque andar de skate e tal. E aí, e o skate é um esporte. Esportes radicais, eles pedem muito treino, muita resiliência, muita repetição, muita dedicação. Então, o skate, né, que é o meu esporte, vou colocar assim, né, que venho na base e tal, também, fala-se muito, foi, né, o que me deu mais força na questão de resiliência, na questão da repetição, na questão do treino, que é algo que eu carrego comigo, essa constância, que é uma característica primordial para o empresário, é você ter essa constância na sua execução, no trabalho. Legal demais. Né? Sabe uma coisa que é legal do esporte individual? O skate é individual, o tênis é individual, o BMX é individual. É que não tem jeito de você colocar a culpa nos outros. Exato, ele depende né? de você, sua dedicação. No basquete, no futebol, por exemplo, eu posso falar, não, perdemos porque o cara ali não fez o trabalho dele, tomou frango, o zagueiro não fez, mas eu sou bom pra caramba. Né? E a culpa é sempre do outro, né? Agora, quando você tá andando de skate, tá andando de bike, não tem ninguém que pode te ajudar, não. É você com você. Exato. Né? Então não tem desculpa. Por isso que você for olhar, né, as pessoas mais bem-sucedidas, os filhos sempre estão fazendo ou tênis, ou jiu-jitsu, algum esporte individual, eles estão fazendo para desenvolver essa cognição. Né? Exato. E você, Matheus, me conta aí, Bom, como é que foi para você? Eu considero o esporte na minha vida em 2 momentos. Quando eu morava lá no interior, nessa vila, a própria empresa, as famílias eram muito voltadas para incentivar as crianças, porque não tinha nada para fazer numa vila, afastado de tudo, 1000 moradores dessa vila. Então tinha um clube, tinha uma escola, e dentro desse clube a própria empresa pagava aula de tênis, natação e tal. Então a gente tinha uma rodada, você podia permear por vários esportes ali, que você tinha essa experimentação até achar o seu. Eu fiz futsal, eu fiz natação, e aí, quando eu comecei a me engrenar, assim, eu gostei do tênis. Então, eu joguei tênis dos 8 anos aos 16. E era assim, tênis mesmo, todo mês a gente viajava, torneio mineiro, viajava o estado, patrocinado pela empresa. Eu adorava, ficava uma semana assim na aula, matando aula, ia jogar legal, tênis. E aí tinha uma equipe de tênis e a gente ia na van com o professor. Cara, foi uma experiência. Um momento muito marcante na minha vida, que eu tenho saudade, assim, um esporte que me trouxe essa questão da rapidez, você tem que pensar rápido, você tem que agir rápido. E aí foi essa pegada que você falou, né, do esporte individual. Ele ensina muito pra gente, empreendedor, porque às vezes o que você vai fazer? Aqui depende de você, da sua atitude, da sua ação. E aí eu fiz o tênis, aí eu fiquei mais velho, no interior, fui fazer trilha de moto e tal. E aí eu vim para Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte, ou em cidades grandes, você tem a dificuldade logística para você praticar esporte. E fica mais difícil. E aí, quando você não tem muito fácil,
começa a pesar, a disciplina tem que falar mais alto. E aí fui faculdade, balada, isso, noitada, e aí parei. Não achei um esporte que cabia naquele momento. Depois eu casei e cheguei a pesar 110 quilos. Então, da minha adolescência até o início da minha fase adulta, velho, foi só engordando e trabalho e responsabilidade. Ah, não, isso não dá para mim, isso não cabe na minha vida. Até que eu cheguei a pesar 110 quilos, fumava muito, bebia muita Coca-Cola. Minha esposa me chacoalhou, falou, cara, acorda. Eu vi meu filho se espelhando em mim, né? Igual contei da situação, que ele estava com um cigarro apagado na boca, e eu fumando, olhando para ele, e ele, na hora que eu vi essa cena, eu falei, cara, tem que acordar, tem que não dá, é o espelho, é uma esponja. A referência é muito e aí eu importante, fui buscar uma atividade, só que para mim, eu acho que para todo mundo, tem que entrar na rotina. Lógico. Você não tem que fazer... O esporte, você faz o esforço no esporte, mas se você fizer muito esforço para estar lá, uma hora aquilo ali não vai ruir. Uma hora a sua desculpa vai ser melhor. É, e aí, minha esposa, na pandemia, fez uma permuta de serviço nosso com um estúdio de personal. E aí, eu não gosto muito de musculação, fiquei ali só para gastar a permuta. Só que esse estúdio de personal, eles tinham em sociedade um box de crossfit. Aí, cara, 2 quarteirão de casa. Aí eu falei, não, o que eu vou... Achava, cara, esse crossfiteiro, esses caras aí, não sei não. Aí... fui, cara, 6 horas da manhã, que eu acordava, meus filhos, na época só tinha um filho, minha esposa dormindo. Cara, em 1 hora você faz sua atividade, 7 horas da manhã, parece que você já fez 200 coisas e você já tá pronto e a energia do dia já lá em cima, cara, acabou. Acabou, e aí tem 6 anos que eu tô nessa rotina, treino todo dia, 6 horas da manhã, 7 horas, vou para levar meu filho na escola, e aí que voltou a autoestima, qualidade de vida. E eu achava que eu ia cansar, eu ia começar a trabalhar casquinado. Se eu não vou treinar, parece que o meu dia fica arrastado. Cara, igual eu. E eu, cara, eu tenho que treinar de manhã antes de trabalhar. É a minha dose de cafeína para começar a trabalhar, senão minha cabeça... ela trava. Igual eu faço crossfit também, mesmo horário, 6 a 7, tem 6 anos que eu faço também. Foi em 2019 que eu comecei, vou fazer 7. E, cara, academia é ruim demais. Eu tô tendo que fazer por causa de lesão. Eu lesionei um ombro e aí eu tô fazendo fortalecimento específico lá, uma fisioterapia. Mas o cross é muito bom. Porque o cross não é um treino, ele é uma atividade, né? Eu separo assim, né? A musculação é treino. É chato, é repetitivo, muitas das vezes, como a gente não é atleta de musculação, nos parece monótono. Você não quer ficar conversando com ninguém, você põe seu fone ali e pronto. O cross não, o cross é um esporte, é uma atividade, né? Então, às vezes, até o treino na musculação melhora a sua performance no cross. E se eu não treinar, cara, parece que eu não dormi. Falta alguma coisa assim no dia, né? Muito legal, muito legal. E é tão bom ver, né, como está presente o esporte, né? Como que o esporte ele nos ensina, ele traz. Sim. Não, legal. Agora, tá, entendi de onde que vem o esporte. Então, hoje você pratica cross, hoje o Cadu anda de bike também. Sim. Parou de andar de skate, né? Mas uma coisa, cara, que você falou, todo mundo para de andar. Eu parei de andar de bike também. Em 2007 eu parei, porque eu fui para a faculdade. E aí eu falava assim, cara, BH é cheio de morro, né? Você tem que subir muito morro. E bicicleta para pedalar é ruim. Eu falava, não, o dia que eu tiver meu carro, eu vou em todas as pistas. Eu vou subir esses morros aqui tudo de primeira, devagarzinho, para ver o asfalto passando. Que hoje eu subo empurrando. Quando eu tive o carro, o que eu fiz? Parei de andar de bike. Porque aí vai namorar, aí vai fazer faculdade, aí vai trabalhar. Aí eu fui mexer com som de carro rebaixado, não sei o quê. E parei de andar de bike. Eu só volto a andar de bike em 2013. Então, eu falo que na bike, no BMX, todo mundo para quando faz 18 anos. Porque aí vem a vida de adulto, chega, né? Porque praticar esporte de 10 a 18 é mais fácil, né? Porque não tem nada para fazer, você vai fazer um esporte. Mas depois, praticar é opcional. E é sacrificante. Porque você vai ter que fazer na hora que você descansa. Mas na hora que descansa, você quer sair, você quer ir na balada, você quer dar um rolê diferente, quer
Se você for solteiro, você quer conhecer menina nova e vai. E aí a sua desculpa é sempre maior. Cara, beleza, legal. E nos negócios, né? O que hoje, o que a sua empresa faz? Porque a ideia aqui é a gente levar uma mensagem de possibilidades. Né? O que a gente fez com que as chances que nos apareceram e o que a gente deixa como oportunidade, né? Como que é hoje o seu negócio? Quando houve esse acidente que eu comecei a procurar negócios, eu falei, cara, eu vou empreender, o que eu vou fazer? Eu nunca empreendi, eu não tenho experiência nenhuma. E comecei a achar que o caminho seria modelo de franquia. Porque a franquia, você compra um modelo testado, você compra uma marca, você compra um processo, você compra uma aceleração, um passo à frente. Para você, lógico que a responsabilidade é sua, mas você vai comprar ali um método. E eu comecei a buscar esse tipo de negócio e achei a Jampro. E aí eu cheguei na Jampro querendo ser um franqueado. Comprar uma franquia, ser prestador de serviço ali local. E aí foi me apresentada a oportunidade, eu virei master franqueado, que o master franqueado é um franqueador local, é um franqueado que tem o poder de expandir a marca no local, vender novas franquias e conquistar mercado para os franqueados atuar. Entendi. Então eu fui inicialmente master franqueado aqui em Minas Gerais. E aí veio a pandemia. Para muita gente foi um momento muito difícil economicamente, de negócio. Para a gente, porque somos prestadores de serviços de limpeza e desinfecção, foi uma oportunidade comercial gigante. Então, nós crescemos 4 vezes na pandemia e apareceu a oportunidade de assumir a Master Nacional. A Jampro é uma franquia americana e ela expande para outros países como Country Master, né? Como o Master Franqueado Nacional. Então, hoje eu sou o Master Franqueado Nacional da Jampro. Aqui no Brasil, eu juntei com outros 4 Master Franqueados de outros estados e a gente comprou a operação nacional. Então, a gente fica responsável pela expansão da marca aqui no Brasil. Então, hoje, eu comecei lá como franqueador, hoje eu sou o papel de trazer novos franqueados e de expandir, de comunicar a marca no Brasil, para que esses franqueados conquistem novos mercados, cresça o negócio deles e faturamento. Que legal, que legal. Então, eu não sei se é um mito, eu tenho uma dúvida sobre franquia. Dois tipos de empreendedores, né? E assim, é uma dúvida mesmo para quem que é a franquia. Por quê? Beleza, eu tenho um nível 1 de empreendedorismo. Nível 1 eu não quero trabalhar para os outros. Né? Eu não quero trabalhar para os outros. Então, esse é o nível 1 do empreendedorismo. E o motivo eu não quero ter chefe. Então, eu quero ser meu próprio chefe. Mas esse cara, muitas das vezes, ele não tem aquela veia empreendedora. Porque o empreendedor nativo, vamos colocar com essa expressão, desbravador, ele é o cara que quer criar, ele é o cara que quer colocar identidade, ele é o cara que quer inovar, ele olha para um problema, ele quer resolver uma lacuna. Beleza, esse é o empreendedor nativo. Esse empreendedor tipo 1, vamos colocar assim, é o cara que só não quer ser chefe. Uma opinião, uma impressão que eu tenho é que a franquia ela não cabe muito bem o cara que quer inovar demais, porque ele tem que seguir o modelo. E na hora que a gente começa a pôr tempero demais, a comida pode ficar muito boa ou a comida pode salgar. E aí a gente muda um método validado e atrapalha o método. Muitas das vezes. Ou melhora. Se você quer a receita não tem pimenta, você põe 1 quilo de pimenta, estragou a receita. E aí a franquia não funciona. Não funciona porque você não seguiu o processo. Você foi lá e quis inovar demais. Né? Pode melhorar. Então, como franqueador master, eu imagino que essa possa ser uma objeção. Como que você enxerga esse ponto? Para quem que é a franquia? Para quem não quer fazer nada, quer tudo pronto? Ou ela cabe também o cara que quer inovar, quer melhorar, quer desenvolver? Cabe isso? Bom, a franquia não é para todo mundo. E isso tem um sentido, porque senão a gente perde o processo, a padronização. O pilar central de toda franquia é o processo padronizado. Então, para o mesmo franqueado aqui, você ter o mesmo processo do cara lá do outro lado do mundo, né? Como no nosso caso, que é uma franquia mundial. Só que esses 2 perfis, eles funcionam muito bem dentro da franquia. Eles ajudam a evoluir. Nós somos organismos vivos, né? A gente não pode ficar com um processo engessado com o manual de 1970. Então, a gente precisa evoluir. Então, esse desbravador, ele ajuda
a lapidar e evoluir o processo. E o cara também que quer só seguir o processo, ele funciona muito bem, porque é o cara que vai ser o guardião ali da cultura da empresa. O que não funciona é aquele cara que acha que está comprando uma renda passiva, que comprou um método que ele vai comprar o sucesso da vida dele, que existe. Eu acho que é um grande desafio nosso, é quebrar essa cultura de que o cara vai comprar uma franquia, que ele está comprando ali o próximo passo já conquistado e a responsabilidade é toda da franqueadora. Mas a gente consegue trabalhar esses dois perfis usando esse cara que dá ponta para ser o cara que testa dentro dali, nos limites, nos moldes, dentro das políticas, procedimentos da franquia. Mas hoje a gente tem, porque a gente tem uma prestação de serviço que ela é muito distinta. Para limpar aqui o seu escritório hoje é diferente de limpar o escritório aqui do lado. O tipo de piso é diferente, o produto que eu vou usar. Então, isso, para o nosso modelo, é muito bom, porque a gente tem pessoas que são desenvolvedoras ou que vão lapidar o processo. Porque cada experiência nova traz um aprendizado novo. Exato. Né? Então, ele fala, precisei lá, o chão é de borracha. Então, lá, cara, esse produto que não serve, tem que achar um de borracha. E aí a gente traz para dentro. Vai desenvolvendo, né? Exato. E é só que esse cara, mesmo ele sendo desbravador, ele tem que respeitar um processo, uma identidade, uma cultura, um padrão. É lógico que a gente vai seguir aquilo ali. Mas e como que mede isso? Cara, hoje o nosso processo ele é medido por inspeções. Então, a gente vai implantar um serviço. Nosso serviço ele é 100% dentro do cliente. É um serviço corporativo. Então, o meu franqueado ele presta o serviço dentro do cliente que ele atende. Então, a gente faz essa medição visitando. A gente visita, a gente tem pontos de contatos com o cliente para entender índice de satisfação, NPS, padrão de execução, os processos da franquia se estão sendo respeitados. E também, nesse meio, a gente ajudar o franqueado a entender desafios. Se às vezes ele não está enxergando ali um atendimento que está deficitário, um ponto de melhoria, com essa inspeção, não é uma auditoria, mas é uma inspeção, a gente ajuda ele a lapidar esse processo dele, treinar a equipe, colhe os feedbacks, desenvolver. Né, exatamente. Cliente, né? Então, é dessa forma. O nosso é muito diferente de uma franquia de ponto físico, de ponto comercial. Que ali o cara vai ter uma gôndola, vai ter o produto, é muito mais fácil padronizar. O nosso, a gente tem que estar em campo. Por isso que o nosso modelo existe de master franquias regionais. Porque a gente tem que estar junto com o franqueado na operação para ajudar ele, para estar constantemente. É muito mais fácil você mandar um chocolate lá para o outro estado, que o cara vai estar vendendo seu chocolate. É só vender. Né? Agora, para o nosso, não. É na execução, na prestação de serviço. Então, a gente tem que estar em campo junto. E essa franquia, o cara, ele é o executor? Ou é porque, assim, eu desmistifico isso, assim, cara, franquia, ela não é investimento, ao meu ver. Nada impede você ter uma franquia e ter várias outras lojas, várias outras franquias, uma vez que você já está dentro da operação. E aí ela vira um micro ecossistema ali de empresarial do cara. Mas penso que a franquia ela não é um investimento que eu ponho um dinheirinho ali, põe meia dúzia de pessoas trabalhando, ela vai funcionar. Imagino eu que a franquia precisa do dono lá para fazer a gestão, para executar. No seu caso, na Jumpro, o franqueado, ele é quem executa o serviço ou ele é construção de time? Tem perfis diferentes. A gente, por causa de segmentos e de níveis de cliente, então, eu tenho um pequeno escritório, um consultório médico pequeno, eu tenho uma concessionária, eu tenho uma indústria. Para atender diferentes nichos de mercado, eu tenho diferentes tipos de franqueado. Então, aqueles pequenos escritórios, loja de shopping, o franqueado que a gente chama de start, ele é aquele cara que tem um sonho de empreendedorismo, que ele junta uma grana e aí ele não precisa fazer um alto investimento, ele começa pequeno. Ele pode começar ele executando para acelerar o retorno do investimento dele, ou ele já começar com um funcionário, que é o perfil dele, para executar aqueles contratos. São os contratos corporativos, né? Escritórios, esses lugares assim que ele consegue ter, é o varejo do serviço. Agora, o cara que ele chega para o nível Pro, ele já começa com uma equipe. Ele não consegue começar sozinho, porque ele já tem uma carteira de cliente maior, que ele precisa de pelo menos um funcionário. Entendi. Porque aí ele vai executar, ele vai
vai trabalhar com escritório de laje corporativa, uma concessionária de O veículo. volume de serviço é muito maior. Que aí é um né? volume maior, que ele precisa ter um funcionário posto fixo dentro daquele cliente. E ainda tem um nível acima, que é o que a gente chama de scale, que é o cara que ele já começa necessariamente com no mínimo 3 funcionários. Que aí ele vai atender uma indústria, um laboratório médico, e aí a gente traz um cliente mais robusto para esse cara, que ele já tem uma experiência empreendedora ou ele já tem uma experiência de liderança. Entendi. Porque pelo perfil de cliente não pode começar do zero, a não ser que a gente trabalhe ele desde lá do início. E esse cara que começou no Start, ele pode ser daqui 3 meses ou 5 anos o cara lá do Scale. Ele vai migrando, Então, né? ele não precisa comprar outra franquia. Só que o cara que já vem com perfil, ele começa lá de cima porque ele já tem a experiência. A gente junta com o nosso modelo de negócio e a gente junta esses 3 tipos de cliente para 3 tipos de franqueado. E a John Pro, ela fomenta os clientes para o cara? Então, eu comprei a franquia. Eu tenho que fazer captação tudo sozinho? Ou a John Pro tem um hub de trazer essa demanda e distribuir? Dentro desses 3 níveis, o cara já começa com pelo menos um cliente. Então, ele já começa com um faturamento mínimo estabelecido para cada nível. E desse primeiro cliente que a gente chama de contrato escola, que ele vai aprender a gestão, ele vai aprender o processo, ele vai aprender o atendimento e vender. Uhum. A gente tem uma estrutura de marketing interno, que faz estratégia de Google, de busca de leads, com SDR, vendedor, só que ela para fomentar nível nacional. Uhum. E para o cara depender só disso, ele vai, às vezes, demorar para crescer. Então, além disso, a gente ensina ele a crescer, a buscar clientes, a gente ajuda. Então, como a gente tem um suporte local, a gente vai para a reunião com o cara, a gente ajuda a orçar, a gente ajuda a vender. Legal. Então, o nosso marketing, ele é muito mais outbound. Uhum. Que é, para eu achar um empresário, o cara não vai ficar me procurando no Instagram, né? Não. Às vezes no Google, mas para ter volume... Então, a lista de prospecção, cadência de e-mail, ligação, reunião, para chegar na mesa do empresário e falar, está aqui meu serviço, eu presto isso, eu trabalho com tecnologia, entrego qualidade. E aí a gente faz esse trabalho com o franqueado para ele entender esse jogo para chegar na mesa de negociação com o empresário que vai contratar ele. E a gente tem também um serviço para fomentar esses novos negócios que é o contrato escola e também para crescer aquela base de clientes dos franqueados. Muito interessante, muito interessante. Ó, vou deixar aqui embaixo desse episódio o site da John Pro, o Instagram também do Matheus, todos os lugares para contato. Caso você tenha interesse em comprar uma franquia, em fazer parte desse ecossistema, vai estar fácil aqui também, porque é um negócio que me interessa bastante, tá? Inclusive, a gente vai falar disso depois. Legal. É um trabalho essencial, né? Cara, a gente tem que olhar essas... Eu falo isso, empresário, você precisa olhar a lacuna. Você tem que olhar onde investir, onde que vai ter demanda para sempre. Essa é a primeira pergunta. Porque você olha o TAM. O TAM é o tamanho do mercado, né? Saúde, alimentação, vestuário. Não importa o que acontecer no planeta, vai precisar. E agora tem um outro fator, né? O que a IA vai demorar para substituir? E a mão de obra, que é o maior problema hoje de crescimento de qualquer empresa. Quando você pergunta para o empresário maduro ao empresário iniciante, o maior problema, o maior desafio é você conseguir nutrir a sua base de pessoas ali ou substituir ou acrescentar na velocidade que a demanda chega. Né? Então, isso tem sido um desafio grande em todos os segmentos. No nosso segmento, a gente encontra o mesmo desafio. Imagino que do Cadu também. Sim. Né? Agora, conta pra gente, Cadu, trade marketing. Como que é isso? Como é que você vende? Quem te contrata? Como é que é? Sim. Hoje, a Freelancer ela é focada no trade marketing físico, realmente. É o ponto de venda, são as experimentações do ponto de venda, esse live marketing. Então, o marketing, quando fala, né, ele é muito abrangente, né, tem um foco muito grande no digital, mas o nosso foco é no físico. Então, hoje em dia, eu atendo grandes marcas,
Tendo ali Ambev, BRF, Diageo, enfim. Não que não atenda, né, menores empresas, em todo tipo de empresa, mas hoje em dia na nossa base tem grandes marcas. A Freelancer ela é uma representante estadual de planos de comunicação nacional. Então, eu atendo ali as agências nacionais e executo o trabalho em Minas Gerais. E é um trabalho 360. Então, eu faço desde a gestão de receber o material ali, a grande quantidade de materiais de MPDV, então materiais de merchandise que vão para pontos de venda. A equipe faz toda essa gestão, recebe esse material, adiciona, né, coloca ele no galpão, fica acomodado. Depois, nós montamos os kits, né, fazer o picking ali, que é a montagem dos kits, para entrega aos promotores, ou eles vão na base fazer retiradas, ou nós fazemos o transporte deles. Uhum. E entra a segunda frente de atuação nossa, que é a logística promocional. Então, temos uma empresa de logística que é especializada no transporte promocional e que vem com esse braço, né, dentro da Freelancer, trazendo, fazendo esse transporte, né? Esse momento dos materiais que são personalizados. Então, pontas de gôndola, rack, alguns estandes que são montados, né, em farmácia, diferentes pontos de venda. Então, nós fazemos esse transporte. E o terceiro braço nosso para fechar esse ciclo é a ativação desse material, ativação no ponto de venda. E também o levantamento para que esse ponto de venda receba esse material. Faz auditoria, medição, faz toda a análise se tem a viabilidade dessa implementação ou não. Entendi. Então, fazemos esse 360, que é desde receber o material de merchandise, fazer o transporte dele, a gestão e implementar ele no ponto de venda. Evitar que o cliente ele imagine e desenvolva um projeto em que ele não seja bem executado, ou que entregue simplesmente na loja e fique lá no estoque da loja sem que ele tenha o resultado que ele deseja. Porque o cara não vai montar, né? Exato. Então tem que ter uma empresa. E hoje em dia, olhando para os negócios, toda empresa ela fica focada no seu core business. Então, vou falar aqui da Red Bull, que é um cliente, ela não vai ficar implementando o material dela no ponto de venda. Ela vai vender o energético e ele vai contratar empresas que são especializadas em fazer essa ativação. Montar. Né? E ativação em português, claro, é ir lá e montar o stand. Exato. Deixar o plano de comunicação. Aquilo que ele imaginou, a gente materializa. Entende? Entendi. Então, é um trabalho que ele tem uma crescente, né, no Brasil, ele tem um significado grande. E nós vemos, né, tendo sucesso, com esse trabalho. E é um trabalho bem abrangente e tem esses diferenciais dentro do mercado, né, que é esse nosso ecossistema que foi desenvolvido, que em determinados momentos a empresa não precisa contratar 2, 3 empresas para fazer o processo que a Freelancer consegue fazer ele todo. E, cara, você acha que essa presença forte das marcas no digital, a gente está vendo um movimento muito forte aí, a gente comentou antes da gente começar aqui o episódio que o Instagram, que era uma rede social, ela já está muito menos social do que ela era um dia, né? Exato. Você acha que isso tem impactado positiva ou negativamente o seu negócio? Olha, isso vem impactar de forma positiva. Eu entendo que a tecnologia, tudo vem de forma positiva, porque ela reforça, né, aquilo que é apresentado no físico. Hoje em dia, a pessoa ela pode ver ali no digital, ela tem a ideia do que é aquilo, ou para qual é a usabilidade disso, né? Porque a internet dá os exemplos, a forma como é aplicado no dia a dia. Só que a pessoa, muitas vezes, ela vai no ponto de venda realmente para ver, para pegar o material, para ver o produto, ver qual é a sensação dele. Então, o ponto de venda ele nunca vai deixar de existir, assim, né? Ele não vem, por mais que tenha os hábitos de consumo, eles vão mudando, mas a gente percebe que a tendência hoje em dia é do retorno para os pontos de venda, por até mesmo a sociedade em si passou pela pandemia, passou por esse afastamento, mas agora tudo direciona para que você se aproxime mais, para que você ocupe os espaços. Então, esses espaços são utilizados pelas empresas que já pensam mais à frente de utilizar esse espaço para colocar o seu produto no cotidiano da pessoa. Né? Não é simplesmente você só mostrar, mas é colocar a aplicação do seu produto no dia a dia das pessoas. Né? Agora, eu acho que aumenta o ponto de contato, né? Exato. Porque antes você ia no supermercado, a primeira impressão, o primeiro contato com o produto
era no ponto de ativação. Agora você conhece no digital e aí lá você vai ter o segundo ponto de contato. Então, às vezes você já tem um interesse, pô, legal, mas você não sabe o sabor, você não sabe a textura. E aí lá agora eu conheci. Agora o negócio, reforça. né? Mas existe esse link, assim, as empresas estão conseguindo acertar o que está se comunicando no digital com o que se está comunicando no ponto de venda? Você acha que dentro, quando eles vão te contratar, tem essa estratégia? Ó, isso aqui, esse criativo, esse anúncio aqui vai levar. A gente quer que esse cara tenha essa experiência, essa sensação. Sim. Quando tem a técnica aplicada da forma correta, isso vem auxiliando de uma forma muito poderosa. Né? Tudo que... aí volta na ciência, né? Do marketing e tal, do varejo. Dentro de uma campanha, então, cada processo, ou cada veículo de comunicação, ele entra dentro de um processo. Então, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, vamos colocar lá o avião do Faustão. Então, o avião do Faustão, ele tem uma etapa que é a televisiva, você vai ver lá falando disso. Então, tem os produtos que são ligados. Você vai no ponto de venda, você vai ver o material de merchandise que mostra esse material, essa campanha, que seja lá um obra, uma faixinha de gôndola, que vai explicar sobre isso. E depende da situação, você vai ter uma promotora, uma pessoa que vai explicar e reforçar, né, a necessidade ou a vantagem de você consumir esse produto e fazer parte dessa campanha. Então, o marketing, né, ele é um campo muito grande. Então, você consegue ter o digital, que acompanha o físico, que acompanha a experiência. É uma esteira. Puxando o outro, exatamente. A ideia é você pegar o consumidor e passar ele por todas as esteiras. Exato. E garantir com que ele faça, faça o consumo. Exato. É legal. Eu não tinha essa noção do trade marketing, como que ele se materializava, assim, né? E assim, você começa, depois que eu te conheci, na verdade, eu começo a reparar as campanhas, Sim, né? Por exemplo, a gente tem um negócio de vida fitness. Tem que ser uma pessoa fitness lá, né? Te mostrando, te apresentando o produto e tal. Exato. É uma bebida alcoólica. Também tem que ser um ambiente num horário que favoreça. Uma pessoa que conheça sobre bebidas, que vai explicar ali. Não é justamente você colocar só uma pessoa ali que vai... Não, a pessoa vai conhecer. Hoje em dia é muito disso. E isso é algo importante, né? A pessoa que vai comunicar com o seu cliente, ela precisa ter características e ter a cara do seu produto e do seu serviço. Né? Porque aí entra naquilo que você falou, né? Se você coloca uma comunicação muito divergente do seu produto, você causa um impacto negativo. Em vez de você aproximar o seu cliente, você vai afastar ele do seu produto, porque, né, é a mesma coisa de ter um valor. Produtos, hoje em dia, empresas, marcas que se desenvolvem, são aquelas que mostram que tem um valor agregado. Que tem um valor que seja na sociedade, para a vida da pessoa, não só simplesmente um produto ali que ela tem que consumir, mas que agregue valor para ela ou para a sociedade. E tem algum tipo, por exemplo, você vai lá, eu vou terceirizar o meu marketing promocional. E aí você vai entregar, inclusive, a equipe que vai fazer essa implementação, essa ativação e tudo mais. Existe algum tipo de treinamento para essa pessoa que vai ter o contato? Não, sim. Normalmente, né, as pessoas que fazem parte dos projetos, muitas pessoas trabalham de forma freelancer, que nós chamamos no mercado, né, contratos esporádicos, com um prazo determinado. Todas elas passam por um momento realmente de impacto com a empresa, um treinamento para mostrar quais são os conceitos da marca, quais são os objetivos. Então, sim, a pessoa ela tem essa vivência da marca para poder apresentar ela no ponto de venda da forma adequada e mais correta. Show de bola, show de bola. Agora, na visão de vocês dois, qual que é o desafio hoje, né, que os seus mercados enfrentam? Qual que é o maior desafio? Porque eu nunca vi... Cara, a impressão que eu tenho, assim, eu nunca vi tanta coisa na mesa, tanto recurso, tanto o mercado de consumo consumindo tanto, por pior que esteja o nosso cenário econômico. Mas eu vejo a grande parte dos empresários também colocando muitos desafios. Mas eu estou vendo todo mundo crescendo, do mesmo jeito. E estou vendo um monte de gente quebrando também. Então, assim, qual que é nos mercados de vocês? O que vocês enxergam como, assim, grandes desafios para esse ano, para esse próximo período aí? Eu quero fazer um panorama, né? Eu estava anteontem, estava em São Paulo, né? Participei da imersão do acelerador empresarial. Então, dentre as pessoas que ministraram o curso,
estava lá o Ricardo Amorim, que é um dos principais economistas, né, da América Latina, aqui do Brasil. E eu quero pegar um panorama global do Brasil para fazer esse link com a sua pergunta. O mundo está muito diverso. Tá? A gente pega o Oriente Médio em guerra, pega os Estados Unidos em guerra, pega a Europa, né, sendo ameaçada pela Rússia a todo momento. Né? E a gente pega as economias que realmente desenvolvem no mundo, que são os BRICS originais. Né? Rússia, Brasil, China. Rússia, Brasil, China. BRICS, Rússia, Brasil, China. É isso, né? E dentre eles, a China ela está com um deságio grande em 25 anos. Uhum. A Rússia ela está em guerra. A Índia também, que faz parte do BRICS, também está no momento ali de tensão. Então, nessa conjuntura global, quem que sai na vantagem disso? Que tem uma energia renovável forte, que tem a energia hidrelétrica, eletrovoltaica, muito bem desenvolvida, tem terra, tudo, né? Tem os minerais. Então, o Brasil, por mais que tenha essa dificuldade, esse fator Brasil, que é um fator muito caro, o Brasil, de forma global... Tinha que ter uma dificuldade, né? Já que não é de recursos, ela tem que ter uma dificuldade. Porque se tivesse não é fácil tudo... demais. Porque o Brasil ele está bem posicionado de forma global. Você analisa, ele está bem posicionado. Tá. Se não fosse esse efeito Brasil, um efeito tão caro assim, era pra gente estar, assim, voando. Sabe? Mas a cultura, né, cara? Olha a nossa colonização, como é que foi. Olha como que a nossa república foi instaurada. Exato. Quando você vai pegando, historicamente, tudo que foi acontecendo pra gente chegar até onde a gente está, na verdade, está muito mais fácil de entender quem a gente é. Exato. Porque tudo isso é reflexo do nosso movimento estrutural. Né? Então, faz parte. É um ciclo, ele vai passar. Infelizmente, nós não vamos participar do novo ciclo, que vai demorar um tempo ainda. Mas, realmente, eu não vejo nação... territorialmente falando, mais próspera do que a nossa. Exato. Então, uma dificuldade, realmente, uma dificuldade da nossa casa. Per capita. Assim, entende? Per capita. E nós, né, os empresários, são pequenos, médios empresas, é quem realmente movimenta o Brasil. Né? Então, precisa ter uma força realmente de entendimento, ver que existe grandes oportunidades, mesmo que você falou, o Brasil, por mais que você olhe ali de uma forma global, ele continua se desenvolvendo, continua crescendo, né? Os empresários desce porque o brasileiro ele tem realmente muita criatividade, tem que ter muito jeito de levar aqui, que é um mercado, né, competitivo e grande, e consegue desenvolver grandes empresas, grandes profissionais devido a essa dificuldade, né, que existe. Entendi. Bom, e no seu, Matheus, como é que cara, o meu é uma percepção mais micro, porque eu enxergo meu negócio com 2 produtos, né? Vender franquia e vender serviço para o meu franqueado. E numa perspectiva de franchising no Brasil, a gente está passando por um momento de recuperar a confiança no setor. A gente teve aí um boom de franquias no Brasil, várias marcas que acharam que qualquer negócio era franqueável ou que qualquer empresa poderia se tornar franquia. Antes mesmo de validar o negócio, de validar o processo, os caras já saíram vendendo franquia e iludiu um monte de gente, depois ia embora e ficava. Então, criou-se uma perspectiva de que franquia é pirâmide, que franquia não dá certo, que franquia é bom para o franqueador. Então, esse é um processo, é um momento que a gente está vivendo no setor, das boas franquias, das franquias que têm ali uma cultura e um foco no sucesso do franqueado, é de recuperar isso. Então, de mostrar que é um modelo sólido, que tem bons resultados, que tem um franqueado que não deu certo, tem um franqueado que deu certo, mas acho que esse é o momento nosso, de mostrar que o franchise é um caminho para gerar emprego, para rodar a economia, para a gente sair desse sufoco de custo Brasil, né, de dificuldade do Brasil. Então, esse é o momento da gente mostrar do mercado de franquia se unir às boas marcas para mostrar que tem ali um franchising sério no Brasil. Acho que esse é o nosso maior desafio no momento. E aí, na hora que já vai falar de serviço, é a mão de obra. É o que todo mundo sofre. Então, o nosso franqueado ele também sofre, só que é a nossa oportunidade. Por quê? Porque o empresário ele sofre tanto com a mão de obra que ele quer terceirizar. Exato. Hoje em dia, cara, é melhor focar no meu negócio principal aqui e terceirizar. Então, hoje a gente está saindo de uma empresa de terceirização de limpeza
E hoje nós somos uma empresa de terceirização de facilities. Portaria, jardinagem, recepção, limpeza. Conservadora, virou uma conservadora. E aí esse é o nosso momento hoje de expandir para trazer essa terceirização, porque o cara ele quer cuidar do negócio principal dele. Então a nossa oportunidade é também a dificuldade. Então a gente pegar essa dificuldade e transformar em oportunidade. Isso. E aí trabalhar melhor a gestão da equipe, trazer benefícios melhores, cultura. Então, às vezes o cara ele te troca por R$100 a mais, mas será que aquele lugar tem uma cultura boa, ele se sente bem, se sente valorizado? Porque a gente trabalha com pessoas que são prestadores de serviços e às vezes tem ali, o faxineiro não é considerado membro da equipe, ele não é valorizado. Então a gente também fazer um resgate para esse cara se sentir bem na empresa. Sim, aí é uma oportunidade que a gente tem, que é o desafio da gestão mesmo de pessoas. Legal. Eu falo isso, né? Não tem atividade, mas a gente vê muito isso. Não tem atividade mais importante do que a outra, né? Desde da pessoa da limpeza, o faxineiro, ao CEO, ao médico, né? Então, por exemplo, quando você vê um centro cirúrgico, se não vai a pessoa da faxina toda paramentada, capacitada e com os produtos certos para desinfectar uma sala de bloco cirúrgico, o médico não atua. Ele não vai fazer o trabalho dele. Se chegar lá na sala e estiver toda suja, ele não vai fazer. Então, quem é mais importante? Né? Não tem. Qual perna sua que é mais importante? Não tem. E esse é um ponto. O meu ponto aí que eu vejo que, nesse momento do mercado, a gente favorece muito o pequeno negócio. Então, o cara que é ele mais um, ele mais dois, esse mercado nunca teve tão próspero para esse cara. E o maior número de empresários do Brasil esse, assim, né? A pessoa, a gente vê os grandes empresários e tal, e acha que todos nesse. Mas não, a maioria são os pequenos, médios, os micros empresários, né? E aí eu vejo a dificuldade na hora de crescer. Porque na hora de crescer, aí você precisa de ter 10, ter 15, ter 20... E aí crescer e manter essa cultura. Então, assim, o cara terceirizou. Não é porque ele não tem dinheiro. Ele terceirizou porque ele falou, cara, não vou gastar minha energia buscando. E aí essa energia vem pro franqueado ali. Então, eu imagino que a maior dificuldade seria na hora de escalar ali, sabe, o negócio. E aí eu vejo, cara, onde que dói. Né? No nosso segmento é assim também. A gente tem alguma mão de obra muito específica para contratar. E ela é uma mão de obra mais complicada de achar realmente, né? Hoje tem menos pessoas querendo fazer algumas coisas também. Então, assim, a gente volta lá no começo da vaidade, né? Então, eu falo que são negócios não instagramáveis e profissões não instagramáveis, né? Que acho que a gente tem isso. Será que eu vou postar no Instagram isso aqui que eu faço? E aí por isso que eu falo muito hoje, né? Mas será do que negócio. Não, velho? Porque eu acho que aí a gente vai entrar no Founder-led Growth. Não é porque ninguém nunca fez. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu acho incrível a ousadia do nome, que é uma desentupidora que chama Rola Bosta. Cara, não tem como não comentar. Quando você entope um vaso, uma caixa de gordura, alguma coisa, cara, você... Eu vi um vídeo seu falando. Sim, quanto tempo você chega? Você não vai saber se eu vou contratar ou não. É quanto tempo que você chega, né? Para me atender. E aqui, a gente teve um problema no outro escritório que a gente tinha antes de vir para cá. Entupiu uma cozinha, caixa de gordura. E aí a gente chamou, né? Meu sócio chamou. O cara veio, a desentupidora, veio com a sonda, não sei o quê. E tá que enfia a sonda. Aí na hora que passou a conta, eu não lembro se era R$100 o metro. É por metro, eles cobram por metro que enfia a sonda. Cara, eu sei que o desentupimento ficou tipo uns R$4.000. Eu sei que era mais barato a gente quebrar tudo e fazer isso. Ele gastou o mesmo tempo de enfiar 1 metro ou enfiar 10 metros, só que ele cobrou pela urgência dele ali. Com o mesmo equipamento. Pela sua necessidade. Com o mesmo equipamento. Então, tipo assim, ele já O levou lá... custo operacional dele foi o mesmo. Ele levou lá... Tipo assim, 1 quilômetro de sonda. Eu tava lá no caminhão e foi só enfiando e contando. E aí, cara, eu falei, como que isso não é instagramável, né? Isso sim, tem que saber fazer. Eu tenho um brother, um amigo meu de infância, o Douglas. Ele se especializou ele faz limpeza técnica.
Hoje ele é uma das pouquíssimas empresas. Douglas Avalares? Não, Eu conheço ele. Foi criado comigo. Ele, gente boa, porque a gente faz a prestação de serviço contínuo. Então, quando tem o serviço de descer do prédio, de serviço técnico, ele é nosso parceiro. O Douglas é meu irmão. Meu irmão. O Douglas ia lá em casa, eu deixava lá, na hora do almoço, eu deixava um pouquinho de Coca-Cola no... Sabe quando você vai tomar na Coca? Aí você fala, não tem outra, só tem essa. E vai ter o almoço daqui a pouco, ou o jantar. Vou deixar esse copo aqui. Eu era filho único, não tinha ninguém para tomar. Meus avós não tomavam, era minha. Eu guardava um copo. Assim, na hora do almoço, vou tomar com essa aqui. Aí o Douglas chegava lá 10 minutos antes do almoço, abria a geladeira lá de casa e tomava uma Coca-Cola. Filho da mãe. Otário. Ele ia pra isso, ia embora. Assim, cara, mora no meu coração. Mas ele se especializou nisso, cara. É um serviço muito específico. Muito específico. Sim. Limpeza técnica, e ele tem alguns contratos com CEMIG, com algumas coisas que só ele faz. E rapel. Então, ele tá na onda de agora tá divulgando isso, cara. Então, um vídeo icônico dele é isso. Qual que é a vista do seu escritório? E aí ele tá pendurado lá num prédio no Belvedere, que você vê BH inteira. E ele fala, essa aqui é a minha vista. Ele tá levando um modelo de conteúdo que, em tese, não seria instagramável. Sim. Então, eu acho que é como que a gente mostra, né? Porque porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Sim. Será que não é por conta do nível de consciência? Né? Então, eu vejo isso crescendo cada vez mais, sabe? Então, esse é o grande desafio, né? Do negócio que não é tão bonito, mas que dá dinheiro. Que é onde você onde que a gente fala, né? Da recorrência, do contrato com o empresário, que o cara precisa do serviço ali. Então, você vende para crescer uma carteira de recorrência. Então, quando você vende, você aumenta o seu faturamento. Não é aquele cara que tem que vender todo dia, mês, abrir a porta para vender, para pagar a conta, né? Para segurar ali. Eu preciso vender para pagar meus funcionários. É lógico que todo mundo precisa vender. É uma louca, né? Todo dia tem que colocar 10 clientes para dentro da casa. 10, não até é assim, porque né? se ele vender demais localmente também, ele não consegue pôr gente para fazer. Sim. Então, essa é o que a gente trabalha muito para mostrar o lado da recorrência, o lado de você ter um atendimento com empresários, ter uma previsibilidade. A gente fala muito disso, que aí a gente bate, né? O negócio é feio até você entender ali os números, até você entender o quanto que aquilo ali pode te proporcionar como uma ferramenta. Né? Eu falo isso também, funerária, por exemplo. A funerária, como que é bonito? Né? Não tem como, mas tem um monte aí. Então, uma hora você vai precisar, né? Uma hora você vai precisar. E vai. Então, assim, acho que o marketing vem para isso aí, para a gente desmistificar isso e ter coragem de mostrar, né? De divulgar o que não faz. O Cadu anda de bike também, né, Cadu? A gente pedala, né? Sim, pô, sim. Hoje você tá fazendo só mountain bike? Ou... Atualmente eu faço mountain bike, faço academia também. Mas aquilo que o Matheus falou no começo, que ele experimentou, né, diversos esportes no começo até desenvolver o dele. Eu também tive esses contatos, né, desenvolvi ali dentro do skate, que realmente foi meu esporte que eu pratiquei durante muitos anos. A bike sempre fez parte da minha vida. Eu acho que é um esporte que a gente consegue permanecer ali de uma forma longevidade, até mais velhos conseguem movimentar. E ao longo disso, eu fui passando por alguns outros esportes, porque quando eu fiquei mais velho, tinha uma condição um pouco melhor também, eu entendi que eu preciso movimentar o meu corpo. E aí, um tempo eu fiz natação, um tempo eu fiz Muay Thai, porque quando você troca o esporte, você muda outros estímulos, você estimula sua mente de uma outra forma, né? Sempre tem a parte da concentração. Então, periodicamente eu troco os esportes, mas a bike realmente é um esporte que eu carrego todo final de semana, se possível, pratico ele. Às vezes, quando não tem final de semana, eu vou pro trabalho de bicicleta. Já chegou uma vez do cliente chegar lá e eu chegar de bicicleta e falar, não, tô praticando meu exercício. E o bicho pedala, tá? Eu ando de bike, eu faço mountain bike com bike elétrica. É isso que eu ia perguntar. Minha bike é elétrica. O preguiçoso ou raiz? Eu sou preguiçoso, porque meu esporte é o BMX, né? Meu esporte raiz é o BMX, e esse não tem jeito. E ele condiciona seu corpo de um jeito diferente do mountain bike. Então, eu sou um esporte explosão. Tipo cross. É explosão. Eu não sou maratonista. Então, para andar com um Cadu só de bike elétrica. Ele vai na canelinha, você vai na elétrica. Eu vou na aspirada. Velho, eu vou te falar, tá? É difícil de acompanhar ele de elétrica. O bicho é sinistro. Mas é disso,
da base, né? É eu da sempre base. aprendi e sempre fui uma pessoa que sempre fiz com muito entusiasmo e dedicação. Então eu sou esse legal. cara profissionalmente, pega lá, conversa com o meu time, vê que eu sou uma pessoa que tem entusiasmo naquilo que eu falo, com a profissão, e nos esportes também, entendeu? A gente sai para pedalar, pô, não é nada profissional, Não, mas eu quero fazer algo bem feito, quero lógico. fazer, entendeu? Eu quero colocar meu corpo para exercitar de uma forma boa, assim, sabe? E não tem como você ser ruim numa coisa que você faz sempre. Não tem jeito, impossível. Exato, né? exato. E você faz o que hoje? Só o cross? Hoje, o que cabe na minha rotina de um pai de um bebê de agora 1 ano e um filho de 9 é quando eles estão dormindo eu ir lá no cross e voltar, acordar a família, porque hoje a gente está num momento muito de quando tem uma criança nova, a família ainda está entendendo essa nova rotina e é o que eu chamo de o CrossFit, que é a atividade do afegão médio, né? Que você consegue colocar na sua rotina ali, você consegue... tem prazo, né? Você sabe o tempo que vai durar, você não precisa ir longe, igual eu treino lá no Rondas, é 2 quarteirão da minha casa. Então, em 5 minutos eu tô lá. Então, assim, eu sei que quanto tempo, que horas que eu vou sair, e aí depois aí vou pro trabalho, e depois rotina de família. Então, ainda não encontrei... Tem amigo que chama, vamos fazer bicicleta, vamos correr e tal, mas aí quando você precisa sair ali um pouco da rotina, da rota, Tem no momento tem não. Tem que fazer toda a logística da família, né? Dos filhos Não, e muda tal. demais. Muda muito. Não, exato. os criadores falam, vamos pedalar? Pera aí que tem que olhar aqui. Eu tenho meu Google Agenda é compartilhado com a minha esposa. E aí, tipo assim... Vou perguntar pra ela se eu quero ir, né? Aí tem lá. Eu tenho uma figurinha que é assim, tive um imprevisto. Aí a figurinha é imprevista. É o cara ajoelhado, a mulher com chicote. É isso aí. É isso. E aí essa vontade, que nem você falou, a gente poderia ter um horário para descansar. A gente pedala sábado, domingo, de manhã cedinho, antes lá, né, dos nossos filhos acordarem e tal, da esposa começar com a rotina no dia, justamente para não atrapalhar tanto, né, esse dinamismo da casa. Mas é uma questão de dedicação também, né? Que ele poderia falar, não, pô, hoje eu vou dormir até tarde, vou ficar aqui na cama aqui de preguiça. Muito melhor, né? Mas não, né? O corpo, ele até quer proteger, né? O instinto dele é para isso. Mas quanto mais você sai, você vê que a gente sai da bike assim, renovado. Você pega o dia ali, pega uma semana muito bem, você faz o exercício pela manhã, você começa seu dia com gás total, né? Falando em exercício, aqui, esse episódio é apoiado pela Saúde Pharma. Tá aqui uns manipulados, é uma farmácia de manipulação com foco em desempenho físico, esportes, nootrópicos. O que são nootrópicos? São estimulantes naturais para atividade cerebral, cognitiva, que a gente nunca teve numa época de tanto estímulo, tanto tela, tudo, muita informação o tempo todo, muito rápido, e a gente nunca teve tanta dificuldade de concentrar. Então, o nootrópico ele vem para isso. O desempenho físico, isso aqui é tudo à base de suplementação natural. Então, são fitoterápicos que nunca vão te fazer mal. Então, assim, são extratos de sementes, extratos de plantas. Esse produto aqui, para você que é de escritório, Pharmacoff. O Pharmacoff ele é um cappuccino sem cafeína. Ele tem um ativo que chama Extra. Vou deixar o site aqui da Saúde Pharma para você ir lá olhar. Isso aqui é como se fosse com muitas aspas e muitas ressalvas. Ele é um Venvance natural, que ele é um extrato de um gengibre. Que ele é um nootrópico que vai ser um estimulante cerebral, que vai te dar muito foco, ele vai prolongar a duração da cafeína, caso você tome café também, mas não tomar não precisa. Com isso aqui, a gente deixa isso aqui no escritório, o time toma, e inclusive já acabou, porque a galera toma e produz que é uma beleza. Então, muito bom. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, né? Vou deixar um cupom de desconto também para quem quiser comprar, vindo do episódio vai conseguir comprar. Usem lá no escritório de vocês, vão vender muito mais, tenho certeza. Sim, isso aí. Gente, vamos caminhando para o final aqui. O que eu queria de vocês agora? Pensa assim que quem está assistindo a gente está buscando algum tipo de inspiração, está buscando um tipo de referência. E aqui todos estão se aproximando. O Cadu já passou de 40, já passou de 40? Não, ainda não, tem 36. Parece que tem 40, tô brincando. A gente está próximo, já passou de 35 e arredonda para cima. Né? Eu também. Eu também. De terra, né? Eu também, mineração, gastou. Mas assim, quem está buscando, eu olho muito para a galera que está começando, sabe? Eu olho muito na bike, então, no empreendedorismo. Acaba que nós todos estamos... O empreendedorismo você sempre está começando. E cada dia é um dia. Sim. Mas... O que você falaria para você com 20 anos? Sabe? É uma reflexão que eu gosto de fazer, porque hoje que a gente está aqui, entre aspas, com um nível X de sucesso,
porque toda carreira tem sucesso, a gente tem muita certeza do que a gente fez, né? O que nos trouxe até aqui e tal, mas é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Olhar para trás e falar que eu errei, que eu acertei e tal. Acertei mais do que errei porque eu tô melhor do que eu tava. Eu penso isso. Lógico que eu me desenvolvi, eu tô melhor do que eu tava, então... Mas o que você falaria para você com 20 anos, assim? O que você ficaria mais atento? O que você não faria? Deixa essa mensagem para quem está assistindo a gente e tem menos idade, não conseguiu construir seus negócios ainda. Qual que é a mensagem que faria sentido para essa pessoa e para vocês com 20 anos? Bom, eu acho que, olhando para o Matheus, que sempre sonhou e tal, é acreditar que vai dar certo. Essa pergunta aí, acho que ela caiu... A gente não vem para um podcast, vai falar de negócio, de vida, mas essa pergunta acho que envolve muita coisa, né? O que a gente viveu, o que a gente quer viver, o que a gente quer deixar de legado para os nossos filhos. Então, respondendo como se eu fosse um conselho para o meu filho, que como eu queria que fosse para mim lá atrás, né? De acreditar dos sonhos e não ter tanto medo, porque mesmo com medo a gente tem que fazer. E parar de sonhar e transformar aquilo ali num objetivo. Acho que a diferença é sonhar é preciso, mas como que eu vou transformar esse sonho em execução? Eu acho que é a diferença para você parar de ficar só sonhando, esperando o momento certo e pegar esse sonho agora. Não existe o melhor momento. O melhor momento é agora. Eu acho que é isso que eu falaria para mim, vou falar para o meu filho, que eu quero deixar de ensinamento para ele, que a gente só depende da gente mesmo. Exato. Show de bola, é isso aí. E você, Cadu? Olha, o que eu falaria pro Cadu, né, de 20 anos atrás, para ele ser uma pessoa dedicada, colocar ali a sua característica, buscar sempre o que tem a ver com a característica e focar nisso. Não focar em dinheiro, mas focar em você ter valor, né? Você ter decisões que tenham valores, sempre colocar o seu valor, a sua base, aquilo que é ensinado na base da família, os valores reais, sempre colocar ele na frente e ser uma pessoa dedicada. Porque vai vir desafios, mas quando você semeia, você planta bem, você vai colher esses frutos lá na frente. O seu esforço vai ser reconhecido. Então, tem que ter essa dedicação. Eu fico muito triste quando eu escuto, e faz parte, eu acho que hoje, dessa conjuntura, muita gente que não gosta da pressão, do desafio, se dá de cara com o primeiro desafio, volta para trás, aí vai para uma outra área, se bate com o desafio, volta para trás, fica nesse ioiô e nunca ultrapassa essa barreira e atinge o próximo nível. Então, eu acho que a dedicação, essa repetição, essa constância é muito importante e não deixar de ser quem é e manter os valores que dinheiro nenhum compra isso. Dormir tranquilo, né? Exato, o reconhecimento vem. O Cristiano Ronaldo fala, né? Disciplina, ela come o talento no café da manhã, né? Então, acho que também é repetição, treinamento, né? Buscar. Exato. Muito bom o papo. Foi muito legal. A gente conheci negócios diferentes aqui hoje. Tem esporte enraizado. Galera, mas esse episódio a gente falou menos de esporte do que nos anteriores, talvez que você tenha assistido. Mas o que eu quero trazer aqui é que não tem romantismo. Hoje, nós aqui não somos atletas profissionais, ou seja, eu não vivo do esporte que eu pratico. Eu nunca fui, por melhor que eu seja no que eu faço como atleta, na minha opinião, não sou o melhor, nunca fui. E não fui competente o suficiente para alguém me pagar para eu andar de bicicleta. Por mais que um dia eu já sonhei com isso. Então, me apropriei da minha realidade, eu tive que fazer coisas para ganhar dinheiro. Então, hoje, o meu recurso suporta o meu hobby e a minha estrutura familiar. Então, esse episódio, ele não é para romantizar o esporte, não é para romantizar o empreendedorismo. É que você precisa do empreendedorismo para viver. Ah, Maíbe, mas eu não tenho empresa. Não tem problema. Você empreende no CNPJ de alguém. Porque executar bem o que você foi contratado para fazer
e fazer um over-delivery, uma entrega a mais, fazer melhor, se capacitar enquanto você trabalha em um escritório, você trabalha para alguém, fazer algum curso, fazer uma faculdade, se identificar, você está empreendendo na sua vida. Exato. Né? Você só não tem um CNPJ no seu nome, mas você está empreendendo na sua vida e esse legado é só seu. Então esse episódio foi para isso, foi para mostrar que não tem romantismo. De alguma coisa para ganhar dinheiro você vai ter que fazer. Né? A gente trouxe aqui 2 mercados, 2 opções, que você tem a chance de poder escolher. Hoje a gente tem tanta coisa aí, então eu quis trazer mais oportunidades de escolha. Uma das coisas que eu mais recebo, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram, quando eu falo de bike, é que dos motivos que a galera não pratica mais é o custo da bike. O custo de fazer o esporte. E eu concordo que é caro, né? Para o brasileiro médio, ele ganha R$3.000 de renda familiar. É caro. Uma bike é cara. Mas a gente tem a chance de romper essa bolha fazendo coisas diferentes. A gente precisa de ter atitudes diferentes para resultados diferentes. Atitudes iguais vão trazer resultados iguais. E esse era o objetivo de esclarecer e abrir um pouco a mente de quem está assistindo a gente aqui. Porque, para mim, o que vai mudar isso aqui é educação, esporte e empreendedorismo. Né? O meu papel aqui é tentar veicular um pouquinho dessas ideias, dessas conversas com gente que fez alguma coisa. Né? Não é só engenheiro de obra pronta e falar do negócio do outro também é muito fácil. Né? Eu quero ver quem fez. É isso. Se você não é inscrito, de novo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem precisa desse insight, dessa visão, dessas oportunidades de melhorias de vida, porque isso aqui rompe ciclos. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Sim. Gente, obrigado, viu, pelo tempo. Foi ótimo, aprendi pra caramba. Espero que vocês tenham curtido também. Muito bom o bate-papo. Valeu, obrigado. Valeu.